Então, essa é uma realidade. Então, o que acontece é exatamente isso aqui. É que tem pessoas que saem na frente, vamos dizer assim, com essas questões das aptidões, e o mundo, na verdade, dos negócios, ele está muito relacionado à forma como os outros te veem. E os outros olham a forma como você se veste, a forma como você se posiciona. É muito interessante, na verdade, como isso acaba acontecendo aí, tá? Deixa eu só dar uma sequência aqui, cara, que Pode ficar à o papo vontade, o papo tá tão bacana aqui, mas a gente, naquela sequência que a gente estava falando aí, eu estava dizendo o seguinte, que a gente estava falando das bolhas, né? E eu, que comecei lá na agricultura, em Capitão Pocinho, e passei por isso, depois fui para a bolha de professor da universidade, professor do sistema de ensino universo, e aí eu caí nessa bolha, né, do varejo das franquias. Eu diria a você que hoje, o que eu fiz nos últimos anos, na verdade, foi montar lojas em shopping center, trabalhar com negócios ligados a isso. E foi aí que eu mudei para os Estados Unidos. E aí agora, a primeira pergunta de uma hora atrás, eu tinha essa visão de que eu precisava ter uma empresa planejada para não precisar estar no dia a dia. As pessoas me falavam assim, loja em shopping center, cara, isso aí é de domingo. A loja funciona de domingo a domingo, feriado, de 10 da manhã a 10 da noite. Mas também tem que ser algo muito bem planejado. Isso, na verdade, é uma escravidão, isso vai te prender e tudo mais. E aí eu falei, não. Se você, na verdade, tiver uma coisa com os processos bem definidos e com as pessoas bem treinadas, então, essas duas coisas são fundamentais para você ter uma empresa eficiente, tá? E você poder fazer a administração à distância, tá? Processos bem definidos e pessoas bem treinadas. Se você consegue ter essas duas coisas, você consegue fazer a administração à distância. Você não vai parar de trabalhar, eu trabalho todos os dias, eu acompanho os números. Não é essa questão de que você, então, saiu de férias porque você não está dentro do negócio. Pelo contrário, você estabeleceu processos, treinou pessoas, e aí você vai fazer a gestão através dos resultados, dos números, daquilo que está acontecendo. Então, na hora que eu percebi isso, eu falei, cara, eu quero ter a experiência de morar fora de Belém. E aí que a gente estava falando, eu pensei em Fortaleza, pensei em São Paulo, pensei, fui em Florianópolis, achei muito bacana. E aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. E quando eu fiz essa... Mas essa viagem foi a passeio ou já foi pensando em ficar? Vou te contar, Deus faz coisas assim incríveis, né? Eu acredito muito, né? Sou cristão e tenho tido uma experiência com Deus assim muito bacana. E essa, por exemplo, aí é uma delas. Um amigo meu, na verdade, que era da igreja, inclusive, ele tinha um sonho de mudar para os Estados Unidos. E ele estava indo lá para fazer contato com as pessoas para ver como é que ele poderia ir. E ele me convidou para ir. Eu falei, cara, bora, vou lá contigo. E aí eu fui. Conclusão, tudo aquilo que ele estava vendo, eu, na verdade, passei a verificar. 1 ano depois eu mudei para lá e ele não mudou para lá, na verdade, tá? Aliás, anos depois, ele acabou indo, né? Ele acabou indo para lá muitos anos depois já, numa outra situação aqui. Mas por quê? Porque quando eu vi lá, eu falei, cara, aqui tem o que eu quero. É primeiro mundo, totalmente diferente, né? A gente tem falado muito a questão da mentalidade. E a mentalidade do americano, ela é diferente da mentalidade do brasileiro. Claro que sempre tem pontos positivos e negativos, mas do ponto de vista de negócios, é muito positivo. Tudo aquilo que a gente fala, de onde vem o nome podcast? Tudo é americano, cara. Os termos da administração, os marketing, os termos todos, eles vêm dos Estados Unidos. O nosso varejo no Brasil, a nossa administração de empresas no Brasil, ela é espelhada toda nos Estados Unidos. Inclusive, quando eu fui para lá, eu dei uma evolução no meu conhecimento muito grande. Por quê? Porque eu estou vendo, a gente fala que o que está acontecendo lá é o que vai acontecer no Brasil 5, 10 anos depois. E eu consigo ver muitas coisas, na verdade, nascendo lá, acontecendo lá. Então, eu estava vendo. E esse ponto importante que eu estou falando para você da mentalidade.
O empresário lá é sempre valorizado. É o cara que gera riqueza, é o cara que gera impostos, gera emprego. Ele é sempre valorizado. No Brasil, muitas vezes, como nós já falamos aqui, o empresário, ele não tem o valor dele, pelo contrário. Ele é o vilão, né? Ele é o vilão Ele é da o vilão. democracia, digamos. Ele é o vilão. As pessoas acham que o dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro disso vem do governo. Na verdade, o governo só arrecada dinheiro Uhum. dos empresários. Ele só arrecada dinheiro das empresas. Ele arrecada o dinheiro e ele usa o dinheiro, na verdade, para isso. Não tem nada de errado você ter um programa de transferência de renda como Bolsa Família. Legal ter isso. Mas as pessoas acharem que esse fundo é infinito, que o governo pode ampliar e oferecer para todo mundo e que ele pode fazer isso ficar... Ele não tem como, porque o recurso, ele é finito, o recurso acaba, tá? E se você, então, não fizer a gestão bem feita, o que acontece é que o país não se desenvolve.